Fala, Família Atitude! Aqui o Wilkley mais uma vez com vocês aqui no podcast da Família Atitude. Hoje nós estamos aqui para falar de um curso especial do Currículo Hombridade que chama-se Homens Fortes em Tempos Difíceis. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal para que esse conteúdo alcance muito mais pessoas e muito mais pessoas sejam abençoadas. Mas eu vou apresentar os meus convidados aqui, que são homens que têm caminhado comigo nesse currículo Hombridade, ministrando com excelência ao coração de outros homens e famílias sendo impactadas aqui na Igreja Batista Atitude. Hoje estou aqui com Jorge e com o Michel. Se apresenta para a galera, Jorge. Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Jorge Santana, sou casado com a Ângela Fernandes há 25 anos, casado para sempre. Pai do Rafael, do Fernando, 19 anos, Rafael de 25, Rafael, 19 anos, e a Mariana, de 14 anos de idade. Você é paz para toda a vida também, paz né? Paz para toda a vida. Inclusive tá aí, tô sabendo aí que já ministrou, mas agora tá fazendo uma reciclagem com a esposa, tô, né? Tô com um casal abençoado aqui, a gente entrou numa turma, as turmas são maravilhosas, né? Edgar e Débora, tamo juntos. Coordenadores do Paz. São gente boníssima, já estiveram aqui, tá? Nessa bancada aqui e foram bênçãos. Eu percebi. Fala, Michel, mais uma vez conosco aqui, é um prazer. Michel, você apresenta aí mais uma vez para essa galera de casa. Puxa o microfone um pouquinho mais para você e pode levantar ele aí, Michel, se quiser. Então, eu sou o Michel da Natália, né? Paz para toda a vida do Miguel, de 3 anos, e da Lavina, de 2. Estou casado com a Natália há 4 anos e 7 meses. Estou um dos líderes aqui do Ministério Hombridade e agora estou ministrando também um curso de paternidade bíblica. Tu falou aí. Qual o nome desse curso, Paternidade Bíblica? Ele tem um nome, né? Paternidade Bíblica é como se fosse um currículo, né? E qual é o nome do curso? Educação de Filhos à Maneira de Deus. Show! E existem vários outros, não é isso? Tem outros 5, se não me engano. São 6 cursos ao todo. Que vai desde da gestação, né? Gestação até a fase de adolescente para adulto. Pô, maravilha. É muito legal. Eu andei dando uma olhada lá, né? São um dos cursos do Ministério da Família, no caso lá da UDF, né? Da Universidade da Família, Ministério não, da Universidade da Família, né? Que também está ligado ao nosso currículo Hombridade, né? O CMN, que é o Christian Men's Network, que é ligado lá na UDF. Esse Paternidade Bíblica também, né? Muito legal, Michel. É um desafio aí. Grande desafio, né? Falar de família todo tempo, né? Mas hoje a gente está aqui, cara, para falar desse curso que, como eu comentei aqui nos bastidores, eu fiz esse curso em 2018, né? Foi o meu segundo curso aqui na Atitude. Eu vim em 2017 para cá, fazendo o Crawl, junto com a minha esposa, né? Que é o curso para finanças de casais. Também faz parte lá da Universidade da Família. E o nosso ministério é um ministério, graças a Deus, que o pastor Josué tem uma visão maravilhosa, né? Além da visão celular, que é uma visão ímpar, né? Que abençoa muitas famílias, né? Resgata muitas pessoas, né? E essa visão dele dos cursos é muito importante e tem alcançado muitas famílias também. Tem nutrido. Vou dizer que os cursos têm nutrido porque tem dado ferramentas, né? Para as famílias. E o currículo Hombridade, ele tem dado muita ferramenta. Quando eu vim para cá, que eu fiz o Crawl, e aí logo na minha turma do Crawl já tinha interesse em fazer o Homem ao Máximo. Tinha um rapaz que era, né, fazia no curso com a sua esposa e comentou que ele fez o Homem ao Máximo. Eu estava muito querendo fazer. Eu estava numa outra denominação, não estava aqui na Atitude, mas já conheci o pastor Josué, né? O pastor Josué foi meu, vamos dizer assim, o meu primeiro discipulador, foi quem pregou a palavra de Cristo para mim em 2007, falou sobre o amor de Jesus na minha casa, porque a minha esposa já era daqui na época. E aí eu não me converti, o tempo se passou, foi em 2007, 2011 eu me converti e aceitei Jesus. Comecei a caminhar de verdade, que eu tive um encontro verdadeiro no início de 2012, aí já foi através do Casados para Sempre, né? Que é um ministério também, assim, de grande relevância no mundo, impactante, né? Vocês fez, né? Eu fiz 3 vezes, Will. 3 só? Só 3, porque eu preciso desse testemunho aqui que foi bom. Aí minha mulher, a gente era tão tranquilo, sempre fomos muito tranquilos, né? Ela muito forte nas decisões dela e eu também, né? Então a gente fazia, aí não conseguia parar porque a gente brigava no meio do curso. Aí na segunda vez não conseguia fazer, brigava no meio do curso. Na terceira vez os irmãos chegaram com essa, vamos fazer esse curso, vamos lá, tal. Aí convidou a gente foi lá, se inscreveu. No terceiro, a gente foi para o curso, brigado, irmão. Eu quero falar isso porque foi interessante, porque assim, a gente estava brigado, a gente não gostava. Aquela distância de 15 centímetros que vou falar no próximo, vai dar spoiler do próximo, no que a gente vai fazer aqui do podcast, mas a gente não chegava junto. No terceiro aula,
as pessoas assim, começaram a se catucar. Porque eu e ela já tava abraçadinho um com o outro, dando beijinho, não sei o que, carinho e tal. Olha o milagre. Aí o milagre acontece. Né? Cara, é o seguinte, você tá igual aquele menino, né, que passou na quinta série, ele repetia toda hora. Aí voltava. Quando chegou, já tava quase terminando, né? A faculdade ainda tava lá. Mas benção, o tempo de Deus foi aí, né? E assim, concluindo aqui, eu fui alcançado através do Casados e tive esse encontro verdadeiro, genuíno, na transformação da minha família, né? E aí, quando eu conheci o Crow, que tinha aqui, eu estava na outra denominação, junto com a minha esposa, ela me acompanhou, ela teve sabedoria de me acompanhar quando eu me converti, né? Eu fui ordenado a diácono e tudo mais, na outra denominação, que é um formato diferente da nossa igreja. E aí, cara, quando ele falou para mim do homem ao máximo, eu já estava querendo, tinha um amigo que era diácono comigo na outra igreja, também queria fazer. A gente falava muito nisso, mas a gente só tinha visto uma igreja em Campo Grande, eu não sabia que tinha aqui na Atitude. E aí eu me inscrevi. Já no primeiro semestre de 2018 eu fiz e me apaixonei. E era tudo aquilo que eu imaginava e mais um pouco. E aí eu entrei no Homens Fortes em Tempos Difíceis. Então hoje, eu estava dando uma repaginada, né? E aí você vê que ele é um livro muito atual, né? Muito. A gente estava até comentando aqui, a edição aqui no Brasil, ela chegou em 2011. Você vê, o ano que eu me converti, eu entreguei a vida a Cristo. Então tem 12 anos, a primeira edição desse livro, do Homens Fortes em Tempos Difíceis. E ele deve ter sido escrito pelo menos há uns 20 anos, porque o ministério é pregado em todo o mundo, né? Mas os temas são muito relevantes e atuais. Muito. E falando sobre isso, né, na questão do Homens Fortes em Tempos Difíceis, nós temos logo de cara aqui, no primeiro tema, chama-se O Desafio. E aí nós vivemos um desafio diário dentro da nossa sociedade, né? Dentro da nossa casa é um desafio, a vida matrimonial, né? Você conviver com o seu cônjuge, com as diferenças, né, que nós temos como homem e mulher, com os filhos quando vem, né? O Michel estava comentando que para chegar até aqui tem todo, né, um processo, uma estratégia, uma logística, depende da esposa chegar para ele sair e tudo mais, porque ele é autônomo, enfim. Tem as crianças no colégio, nós temos nossas responsabilidades. E é um desafio diário. E a gente está aqui falando, né, das coisas de Deus, é um desafio maior. O Jorge comentou comigo um pouquinho antes de tu chegar, Michel, que ele estava aqui tremendo. É, verdade. Aí eu falei, mas é sinal que Deus está no negócio. Porque quando nós vamos falar das coisas de Deus, nós temos que ter tremor e temor. Né? Aquilo que nós vamos falar. E não falamos nada nosso. Sim. Os cursos são ferramentas baseados na palavra de Deus, né? E ele fala aqui, nesse desafio, ele conta sobre o sonho, né? Ele vai falar sobre a força que o homem tem, ele vai falar sobre o modelo, né? E ele vai seguindo aqui à frente, fala sobre o chamado, esse chamado que nós temos, né? Como homem dentro da sociedade, como marido, como pai, como servo, como cidadão, é o chamado. E o livro é baseado praticamente na história de Daniel. E Daniel foi um grande personagem da Bíblia, né? Um grande exemplo para nós. Só Daniel, Só Daniel, que é um padrão altíssimo. Ele levou o sarrafo a nível máximo aqui, né? Quando tocou nesse ponto. É um personagem bíblico que tem uma história de abstinência das coisas do mundo, dos prazeres da carne, né? Para seguir o chamado que ele tinha referente àquilo que Deus propôs para ele. Realmente ele seguiu o sonho, ele seguiu, né, tendo força. Aí ele foi caminhando, né, o modelo que tem que ser seguido. E aí ele mostra que o chamado dele só foi alcançado porque ele se manteve firme, né? Dentro disso, Michel, você está ministrando agora, né? Esse curso aí está nesse semestre agora, está tendo essa oportunidade e o privilégio, que eu digo quando a gente ministra é um privilégio, né? Que a gente é ministrado, né? Antes de ministrar. É verdade. Michel, o que você pode compartilhar com a gente aí sobre esse tópico que a gente está dando início aqui, o desafio? Desafio, né? Qual o desafio? Nós vivemos numa sociedade onde você falou. A Bíblia é atual, né? Você imaginar, Daniel, muitas pessoas murmuram, reclamam da sociedade do jeito que está hoje, a política,
é muito abordado, e Daniel foi um agente de transformação lá na época dele. E eu até costumo dizer, não sei se vocês já ouviram falar, que Daniel tem um espírito de excelência. Ele tem um espírito de excelência que a Bíblia relata isso. Ele era um cara alta performance, e isso, né, eu até separei aqui, ele é um modelo, que nem o livro está contando, para a gente agir, na verdade, nas 7 esferas da sociedade. Quais são as 7 esferas? Família, a gente tem... Porque muitas pessoas, às vezes, passam uma luta o quê? Poxa, eu sou cristão, eu prego, pessoas se convertem ao evangelho através de mim e na minha casa eu não faço diferença. Mas aí você para analisar a vida de Daniel, ele era um modelo de transformação, porque ele agia pelo exemplo, a vida espiritual, como o Wilkley falou, né? Então ele é um modelo para a gente agir na família, na igreja também, para cumprir o ID, que é o grande mandamento, na educação, no governo, na mídia, nas artes e na economia. O que eu identifiquei desse material é justamente isso, né? Muitas pessoas às vezes vivem aquela filosofia de que tem que estar servindo na igreja. Claro que você tem que estar servindo na igreja, na sua comunidade ali de alguma maneira, mas às vezes as pessoas buscam cargos, liderança, para se achar importante. E quando na verdade esse material aqui está chamando heróis para o tempo atual. E aonde é o tempo atual? De repente é numa empresa. Você imaginar que Daniel estava ali com o pior governador, era governador no caso, era um rei, um tirano, né? Nabucodonosor. O rei, né? E fez diferença ali com aqueles 3 amigos que o livro também aborda a respeito das amizades. Isso é muito interessante. E aí, tu estava falando dessa questão aí, né? Um pastor chamado Gary Stone, que o livro relata aqui, escreveu uma carta com a seguinte lista de atributos de Daniel, que é importantíssimo. Daniel tinha ousadia franca, valores incomuns, proteção sobrenatural, fé irrepreensível, bênção imensurável, influência sem limite, persistência que desconhece obstáculos e provação incomum. E aí ele diz aqui, hoje Daniel não está aqui para ocupar um cargo político, ensinar a igreja ou integrar o quadro de diretores da empresa. Porém, temos o espírito, a hombridade, os princípios e o exemplo desse servo de Deus com os quais podemos aprender e crescer como homens. Ou seja, ele deixou um legado, ele deixou uma história para que a gente pudesse se espelhar nessa história de Daniel. Logo no começo, né, quando Daniel vai para o exílio, né, aos 15 anos, né, ele e os amigos eram jovens, né, foram chamados para o exílio e no momento dele estarem lá e tendo como ele foi chamado para o palácio significava que você tinha uma, vamos dizer... Era uma capacitação. Uma capacitação, mas também tinha um privilégio perante aos outros, né? Você acabava tendo um privilégio que você estava próximo ao rei. Isso. Então, assim, por exemplo, é como se a gente estivesse hoje na igreja, todos os setores são privilegiados, mas existem pessoas que estão, mas quem não quer estar próximo ao nosso pastor, né, presidente, pastor Josué, né, como a história de Eliseu e Elias, que queria a capa dobrada, né? No primeiro capítulo de Daniel, Nabucodonosor, ele chama justamente os mais bonitos, os mais esbeltos. É o que você falou, era uma condição que o Daniel estava preparado para aquela situação. E ele foi para lá preparado para isso, porém, ele tinha todas as regalias que tinha dentro do palácio, só que a primeira coisa que ele fez foi dizer o quê? Olha, será que eu posso não comer das iguarias? Será que eu posso? Porque ele tinha que seguir uma regra, né? Ele pediu permissão para isso, na humildade, porque ele não queria desobedecer a Deus, porém ele estava servindo a um rei. E aí, houve-se até o desafio, né, dele e dos seus amigos no tempo que eles ficassem ali, e aí ele não se contaminaria, não comeria, seria tomar vinho, as delícias do reino, né? E nem carnes. Então chama-se hoje o jejum de Daniel aí, né? Jejum de Daniel. Que a gente aplica, né? Muitas vezes fazendo uma abstinência daquilo que é gostoso, mas comendo o que é necessário e trivial para a saúde. E aí, com o passar desses dias, eles estavam mais esbeltos, mais fortes do que todos os outros, mais bem nutridos. Então isso também a gente pode trazer para a vida espiritual, né? Porque quando a gente abre mão das nossas
necessidades carnais e passa a alimentar o espírito, a gente começa a ter um espírito mais nutrido, né? E a gente começa a resistir mais às tentações. Sensível. Muito mais sensível. Eu creio que Daniel passou por tudo isso, né? E fala também sobre a força, né, que Daniel tinha, né? Diz aqui que a força de um homem está em sua estrutura moral. A força de um casamento, por sua vez, é determinada pela capacidade dos cônjuges em resistir às influências que tentam separá-los. Já a força de um país, de uma igreja ou de uma família depende da posição dos membros para suportar pressões que visam a destroçá-las. A maior parte das nações e famílias que são destruídas desmorona de dentro para fora, o que as torna vulneráveis às forças exteriores. O mesmo acontece com o ser humano. A força interior de um homem determina sua capacidade de resistir a tentações, acusações, perseguições, seduções, mentiras e outras pressões que agem para enfraquecê-lo. O homem precisa ser forte para levantar-se contra o que há de errado e defender o que é certo. O mundo precisa de homens fortes. Então, essa fala que você está colocando para a gente aqui, a força de Daniel vinha porque ele procurava estar de frente a Deus, ele buscava a palavra, ele buscava estar junto de Deus, né? Ele se alimentava do que era mais puro, da verdade absoluta, para que ele pudesse estar fortalecido de dentro, como você falou ali, de dentro para fora, ele mostrava isso tudo. Hoje o mundo, você vai ver os exemplos que nós temos hoje de heróis, de pessoas que são famosas, às vezes são pessoas com a vida destruída, só olha para a parte de crescimento financeiro, só olha para a questão do, poxa, não, esse cara aqui está bem sucedido financeiramente, esse aqui eu vou seguir. Se a gente chegar hoje e julgando para o lado da internet, né, o tempo todo falando, não, vem aqui, me segue que eu ganhei R$1 milhão uma semana, eu vou te ensinar a fazer isso. Né? E, na verdade, o ensinamento que nós temos de Daniel foi um ensinamento até de privações que ele teve que passar. Né? Ele deixou de várias coisas que, de repente, parecia ser bom, né, aos olhos humanos, não para o mundo, mas não para Deus, né? E o propósito e as coisas que ele fazia eram voltadas realmente para Deus. Tudo que ele buscava, a inspiração, o exemplo que ele tinha era Deus. Então ele fazia tudo para agradá-lo e não assim respeitando, por exemplo, o rei, né? Ele falou o negócio da iguaria também, que ele respondeu, pô, você me permite não consumir isso, tal, porque assim ele tinha que conquistar aqui. Se o rei chegar para lá e falar assim, não, você tem que tomar isso, né? Não ia ter jeito. Então, a gente hoje, a gente não, mas a população em geral busca esse tipo de herói, de pseudos-heróis, né? Pseudos-heróis, é verdade. No caso, não são os heróis de verdade que nós buscamos. Porque a gente, quando conhece a verdade, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. É justamente isso. Quem é a verdade? É o Cristo, né? Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É justamente isso. O grande herói foi Jesus Cristo. Quem de nós aqui tem a capacidade de dar a nossa vida por outrem aqui? Forte, né? Forte. É como se o Cristo estivesse aqui agora e morresse por nós. Ele fez isso há 2023 anos atrás. Eu vi até um estudo, tu falou isso, né? Que tu vê como é que a Bíblia é perfeita, ela não dá ponto sem nó. Você falou um exemplo, quem faria isso daria seu filho pela humanidade? Só que a Bíblia ela é toda amarrada no reino espiritual. Abraão, aquele sacrifício de Abraão, ele na verdade é uma aliança do céu com a terra. Porque se você analisar ao longo da Bíblia, assim como Daniel, existiram diversos homens que foram levantados para Deus para justamente estabelecer uma aliança com a terra, no qual o diabo não pudesse ter poder. Então, aquele suposto sacrifício que Abraão fez, né, quando foi pedido, porque todo mundo pergunta, pô, que Deus é esse que vai pedir um filho? Na verdade, era um teste de fé para um sacrifício maior que o de Jesus. É tipo assim, é como se Deus provasse assim, não, tá bom, Abraão, pode pegar aí era o carneiro, né? Era a ovelha? Ovelha que apareceu. Pode pegar ali, tá provido, você já me provou que alguém faria isso, então eu posso entregar meu filho. Na verdade, não foi nem a ovelha, foi o cordeiro. A simbologia é o cordeiro. E quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus, né? Então, a analogia é isso. A simbologia bíblica também ela é importante. Por isso que a gente tem que estar ligado nessas coisas, entendeu? Como você falou, a Bíblia ela está toda amarrada entre Gênesis e Apocalipse. Ela se confirma, é testificado uma coisa na outra. Verdade.
A gente tem um manual de prática, né, também, tem um livro de leitura. Quando você estava falando aqui, né, e ainda em Daniel, diz que Deus criou os homens para que fossem líderes e heróis, né? E aí, algumas coisas são mais importantes do que a própria vida. Quais são algumas características dos bons pais que tentam motivar os filhos a se tornarem bons cidadãos? Respeitam as leis, são íntegros e seguem a moral. Esses são os verdadeiros heróis, não é isso? Porque eles respeitam as leis, são íntegros e seguem a moral. Então, assim, as pessoas estão preocupadas com os super-heróis que nada contra, porque a gente, quando criança, quem não assistiu Super-Homem, Homem-Aranha, não são os pseudos-heróis, né, da imaginação das crianças. Mas o verdadeiro herói é o Cristo. E quem é o primeiro herói de um filho ou da filha? É o pai ou a mãe. É o pai. E aí, como é que esse herói tem que ser? Ele tem que respeitar as leis, ele tem que ser íntegro e tem que ter moral. Então é isso que a gente tenta buscar através desses cursos. Vai resgatando essa identidade, né? Tanto é que o slogan do currículo Hombridade, a imagem e semelhança a Cristo, são sinônimos. Eu vou colocar uma situação engraçada, né? Eu estava em casa estudando, meus filhos sabem que eu estou aqui, a família toda sabe que eu estou aqui, que eu vim fazer esse podcast. Aí eu falei assim, pô, que foi, pai, que você está assim? Eu falei, pô, estou preocupado, vou fazer um podcast lá na igreja sobre o currículo de hombridade, a responsabilidade imensa. Aí ele pegou para mim, meu filho do meio, o Fernando, falou assim para mim, pai, isso aí você tira direto. Eu falei, rapaz, mas aí não sabe, né? A dificuldade que a gente tem. Mas aí, como a gente falou aqui no início, é o temor e o tremor que devemos ter. Mas, porém, aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos é que nós dedicamos os nossos tempos para as coisas, né? A fazeres, né, do lar, as nossas responsabilidades como sacerdote, porém, a nossa responsabilidade como servo de Deus. Exatamente. E aí eles conseguem enxergar isso na gente. Isso é o mais importante. Isso é um grande legado que a gente vai deixar. Isso não tem preço, né? Inclusive, nessa parte dos filhos, é importante, nós como homens, o que a gente pode deixar de legado para eles é estar realmente ensinando e trazendo para que eles tenham aqui amor a estar na igreja, estar servindo, a ensinar a palavra de... Porque assim... O certo, o normal da vida é daqui a pouco eles conseguirem ir para o lugar deles, lá para a casa deles, formar a família deles, e a gente possa estar gerando essas determinações e essas ações que nós estamos tendo, são ações que a gente está mexendo nas próximas gerações. A gente não sabe, nem sei quem vai ser meu neto, minha neta, mas a gente já está aqui já protegendo as gerações futuras. Verdade, né? Verdade. Então, tudo que a gente tem que fazer é realmente ensinar nossos filhos no quê? Na rocha, na palavra, na verdade absoluta, para que eles possam ali ter aquilo guardado dentro do coração deles, para levar isso para a vida toda, para a família, para os trabalhos, para os negócios e aí por diante. E isso está lá em Provérbios, né? 22:6, né? Ensina o filho no caminho que deve andar, e na velhice jamais se desviará. Quando você falou em questão dos netos, é aquilo. Eu vou ter o privilégio até o final do ano de ser avô. Sério? Então, legal. Ser avô de uma menina, Maria Lina. Então, assim, eu creio que quando eu entreguei a vida a Jesus, tudo aquilo que era aquela maldição geracional, a gente quebra, a gente ora por isso, e a partir daqui é uma nova construção. É como se a gente pegasse esse livro, pegasse uma página em branco e escrevesse a história novamente, né? A gente vai passar a escrever uma nova história. E uma nova história pautada o quê? Na palavra de Deus, sendo obediente, né? Exato. Porque de Gênesis e Apocalipse, né? O auge da Bíblia, né? O tema áureo é a obediência, né? Então, o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva comeram a maçã? Não, foi pela desobediência. E a gente peca porque a gente desobedece. Muitas das vezes por não conhecer, mas a maioria das vezes conhecendo. Adão sabia, né? Adão sabia, teve a informação direta da fonte. Conversava com o pai, né? O pai todo dia vem trocar ideia com ele no virado dia, né? É a mesma coisa hoje nós pecarmos. Estamos pecando conscientes. Porque antes de virar pecado foi uma tentação. Então é melhor o homem confessar uma tentação do que se arrepender do pecado. Você vai ter que confessar a Deus, se arrepender, para depois confessar os irmãos e ser curado. Porém, a consequência vai deixar marcas. Sim. E aí a gente não sabe qual é o preço, né? Verdade. Porque o salário do pecado é a morte, primeiro espiritual. Muitas das vezes ela pode trazer uma morte física, né? E aí a gente não sabe qual seria. Então, é melhor a gente, né, prevenir do que remediar. Não tem um jargão secular que fala esse? Não é esse? E a Bíblia já vai dizer, aquele que estiver de pé, vigie para que não caia.
É isso, essa é a realidade da vida. Vigilância, né? Vigilância, vigiai e orai. O conteúdo, ele fala muito isso que você falou agora, da vigilância, porque o que eu achei interessante, ele frisa toda a disciplina de Daniel. E Daniel era muito disciplinado, tanto no comer, tanto no falar, no vestir, e nas práticas espirituais, que é o que você falou, o secreto, né? Então, práticas aqui que Daniel praticava. O jejum é uma prática que, hoje em dia, né? Até acabei de ler um livro, não sei se pode falar o nome do livro. Pode. É A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. O Luciano Subirá meu irmão, top ao concurso aí, né? É um livro que, nossa, eu li aquele livro ali, eu falei, Deus é perfeito, porque o jejum não só é necessário espiritualmente, como ele é muito saudável. Para a nossa saúde. Tem o último capítulo do livro, é uma parte que é só o médico que fala os efeitos e os benefícios do alimentos, jejum, né? dos alimentos e o jejum mesmo que ele produz no organismo. Então você vê lá na nossa turma lá, né? Começamos agora esse curso, não sei quando vai ao ar, a gente até está num propósito, olha o propósito interessante. Tá todo mundo se ajudando cortando açúcar. E aí, por exemplo, eu bebia café com 3 colheres de açúcar. Mas meus exames de sangue nunca deram errado com questão de açúcar. Mas o açúcar é inflamatório, produz... É mesmo porque tu tá fora do peso, né? Tá acima do peso, né, Michel? Tá acima do peso, né? O Michel, tô vendo. Caramba, mano. Bem forte. Aí eu falei... Não, mas lembra que no último podcast eu até comentei que eu tinha feito um exame de saúde, Sim, tinha uma alteração? Deu alteração e aquilo também era um pouco de açúcar. Então, a questão do baço. Aí o que eu fiz? Eu comecei a gente vai melhorando ainda mais. Aí lá na turma o pessoal tá animado, porque tem umas pessoas lá que estão precisando cortar açúcar. E a gente tá se ajudando. Aí a gente tá postando foto, ó. Mais um dia de café sem açúcar. aí tem uns que ainda tá. Benção. Não, eu vou ficar com açúcar. Tá engraçado, mas para voltar ao tema e eu fechar, pra passar a bola pro Jorge, a disciplina de Daniel era admirável, né? É um modelo de... É o que você falou, se nossos filhos não verem a gente orar, ler a Bíblia, como é que a gente vai convencê-los, né, do exemplo? Então, você está falando aí, ele é um modelo, né, na parte que fala sobre, né, o desafio, o modelo, diz que agora é tempo de Daniéis. Né, teve o tempo de Estéres, né, das Esther, que as mulheres que seguiam Esther, né? Devido à atitude de Esther, todo um povo foi salvo, né? Todo o povo foi salvo, o povo dela foi salvo. Se não fosse ela que tivesse ousadia, intrepidez, ido lá falar com o rei, apesar de ela ser esposa do rei naquele momento, mas tinha tempo e hora certa de se falar. Mas ela teve, né, auxiliada também por Deus, porque ela estava debaixo, né, de oração, buscando a Deus. E um povo foi, vamos dizer, privado, né, naquele momento. E hoje o tempo são de Daniéis, de homens fortes que buscam justamente isso, né? Que estão, de repente, num propósito simples de cortar um açúcar, mas que estão fazendo bem à sua saúde corporal. E com isso faz o quê? Mostrar com que a gente tem condições de resistir a outras coisas também. Sim, quando você está falando isso, eu tenho já há uns 10 dias aí, cara, pensando muito sobre a questão de jejum de Daniel. E Deus tem me incomodado a fazer esse jejum de Daniel, né? Mas, literalmente, um jejum que eu me prive de guloseimas, né? Para tirar isso. E carne vermelha, pelo menos. Porque as coisas mais que vão... Aí vem dentro de... Não é uma dieta, é um jejum mesmo. Por propósitos maiores, né? Por desafios que eu tenho aí, enfrentar. E vem bem de encontro a esse tema, o desafio, né? Então eu preciso estar nesse propósito, entendeu? Vai ser forte, bem, porque tem a gente, quando vai fazer nossos encontros, na hora do nosso compartilhar lá, tem os lanches, nós estamos aquelas pizzas gostosas, em épocas justamente de cursos, né? Ministrando, né? Eu estou ministrando agora nesse semestre 2 cursos para os homens que é Integridade e o Tesouro. Esse daí é casados, que é minha esposa, né? Junto com a minha esposa que eu ministro. Então, enfim, tem célula, né? Essas coisas, e aí... Mas é aí que a gente é testado, né? E aí que tá, né? Lá também. Vamos lá. Mas será que Daniel não estava o tempo todo com essas iguarias à disposição dele nos banquetes? Imagina, uma mesa, meu irmão, sei lá, 10 vezes maior do que isso aqui, sentava-se todos com aquelas iguarias. Da Babilônia.
o prato dele era totalmente diferente, dele e dos seus amigos, dos seus 3 amigos, né? Isael, Misael e Ananias, que depois foi chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, são coisas que a gente tem que se privar. E Daniel nos mostra isso, como isso. Daniel foi um homem com características que o tornam semelhante a Cristo. Aí tem alguns atributos do profeta Daniel: ousadia franca, valores incomuns, proteção sobrenatural, persistência que desconhece obstáculos, fé irrepreensível, provação incomum, bênção imensurável e influência sem limites. Daniel era né? Ele passava por situações muito complicadas, né? E aí você falou que essa questão de provações incomuns, né? Coisas que às vezes a gente não aguentaria passar, uma dificuldade que ele passou, né? E Deus passa, também como você citou, as bênçãos, como é que você colocou o nome? Sobre as bênçãos imensuráveis. Imensurável. Ele via as bênçãos de Deus protegendo ele de situações em que ele era colocado, né? Então, assim, são coisas realmente maravilhosas, vividas ali com quem realmente tem intimidade com Deus. E a gente tem que pensar o seguinte: às vezes a gente pensa só na bênção, vamos dizer, financeira, tá? Não, mas é tudo. Mas as bênçãos, ela vem de várias maneiras. Bênçãos que Deus dá livramentos a gente que a gente não está vendo, né? Bênçãos que, por exemplo, eu saí do culto no último domingo e aí o tempo estava chuvoso, uma pessoa me deu uma fechada muito rápida, entrou, ligou a seta na hora que entrou e eu freiei, deslizou o carro, acertei a traseira. Ela me fechou. Mas foi aquele toque, saí do carro, era uma menina jovem, muito nervosa. Você acertou minha traseira. Eu falei, calma, querida, vamos lá. Você se machucou? Eu falei, calma. Ela começou a tremer, porque ela estava nervosa. Você se machucou? Não me machuquei. Eu falei, o carro aqui também não aconteceu nada, fica tranquila, mas eu quero saber se você está bem. Minha esposa saiu do carro também, conversamos com ela, começou a chorar, aí nós abraçamos, falamos, calma, ainda bem que a gente teve o livramento de Deus, pensa nisso e tal. E ela muito nervosa, o senhor me desculpa, pelo amor de Deus e tal. Já mudou, né? Ela saiu brava, começou a chorar e ficou calma. E a gente saiu tranquilo, falou com ela. Então é um livramento, poderia ter sido um acidente, estava com a minha família no carro, a menina podia ter se machucado, ou eu, ou minha esposa, ou um dos meus filhos. Mas enfim, são livramentos e a gente tem que agradecer, a gente tem livramentos, sabe? Então são esses livramentos, são bênçãos imensuráveis, né? Você falou sobre essa questão do acidente recentemente, uns 2 meses atrás, mais ou menos. Espero que esse senhor possa ver o podcast, né? Eu estava andando na Bandeirantes com meu filho para jogar um vôlei, que eu jogo ali no Parque Olímpico, né? Aí foi eu e ele, estava andando com o carro, uns 30, 40 km por hora na chuva, mesma coisa, chovendo. Cara, eu andando, não freiei, não era sinal, não tinha quebra-mola, não tinha nada. Tomei uma pancada na traseira do carro, que a gente foi arremessar o pescoço daquela dor, né? Eu cheguei a perder um pouco a orientação, assim, espacial, né? Aí eu saí do carro, assim, o senhor chegou, falei, caramba, que pancada. Ele pensou que a gente ia... meu filho é mais alto do que eu, ele tem ele tem 1,88 m, 87, negócio assim. E eu... Aí o cara devia ter uns 60 anos, alguma coisa. Eu falei, rapaz, vamos me pegar, né? Eu falei, caramba, senhor, que pancada. Ele, não, calma, tá tudo bem e tal. Tá tudo certo. Não, eu falei, não, tudo bem, eu só estou falando, mas que pancada, né? Aí ele poxa, não, pode deixar que eu vou acertar aqui, me dá seu contato, passei o meu contato para ele. Ele aí mandou uma mensagem, esse é meu número e tal. Você não quer? Não, fica tranquilo, eu já vi que o senhor é gente boa, tá tudo certo. Não, amanhã você vai encontrar comigo. Resumindo, eu fui lá encontrar com ele no local da oficina que ele queria consertar, queria pagar. Eu falei, o senhor não tem seguro? Ele, tenho seguro. Como é que você vai gastar dinheiro aqui? Eu dando essa orientação para ele. Eu e minha esposa fomos lá. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, você é cristão, né? Falei, sim, sou cristão. O senhor tem igreja? Aí já comecei, né? Chamava para a igreja. O que para mim, que é um carro que trabalha no aplicativo, tinha pegado ele de locação, estava alugado, peguei ele, tomou uma batida, ia ficar o carro parado, não poder alugar e perder a renda, né? Eu esperei, consertei o carro para a seguradora dele, ele não teve que gastar dinheiro nenhum, ele usou porque o terceiro não precisa pagar, sim, né? Sim. E ainda foi abençoado por uma outra coisa, se ele ver, ele vai saber. O seguro pagou lucro cessante. O tempo que o carro ficou parado lá, eu ainda recebi aquele dinheirinho do carro parado todo. O carro era aplicativo. Aplicativo, eu mostrei, comprovei, e aí o seguro me indenizou. Então, assim, parecia ser São um problema. São imensuráveis. Entende. Às vezes acontecem coisas que no mundo natural a gente não consegue entender, mas no mundo espiritual ela tem uma relevância
astronômica, que a gente não tem dimensão. Influenciou a vida desse homem que provavelmente deve já estar com Jesus já. Eu acelerei, né? Eu nem conheci o cara, já chamei ele Parcelo, né? Então assim, eu fui na oficina chamar Parcelo. Eu acho que ele me assustou um pouquinho, amigo, não foi não. Jesus disse que a gente devia pregar em tempo e fora de tempo, é isso aí. De pregar, e o evangelho é toda criatura, teus confidentes, faz discípulo. Mas é isso, gente. E, trazendo um pouquinho aqui também para a palavra de Deus, onde diz que porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Está lá em Jó 12:11, né? Os homens de hoje devem adquirir um paladar pela verdade, se quiserem atingir o máximo de sua hombridade. Então, assim, nós temos que, como homens, assim como Daniel, estar privando sempre pela verdade, né? Naquilo que nós falamos, temos que viver. Verdade. Então, você deu um exemplo agora, Jorge, daquilo que você prega, está vivendo. Isso é o reino de Deus. Amém. É a gente, mesmo que seja um momento adverso, né, uma batida e tal, às vezes a gente, no primeiro instante, o velho homem vem, e aí a gente, naqueles menos de 10 segundos, a gente respira e volta à essência original, que é a imagem e semelhança a Cristo, a gente respira. E aí a pessoa vai vendo Cristo na gente e a gente consegue alcançar as pessoas. Essa é a verdadeira, né, identidade de um cristão, né? Tem que ser essa, tem que ser essa. Diz aqui também que quem não possui um sistema de pensamento organizado ficará sempre à mercê de quem possui. Então a gente tem que ter um pensamento organizado, a gente tem que estar sempre tranquilo a tudo que a gente vai fazer, né? Porque senão a gente vai estar sempre submisso. E, na verdade, nós temos que impactar as pessoas, não ser impactado pelo mundo externo, né? A igreja ela tem que entrar na sociedade de uma maneira distinta e, vamos dizer, sobrenatural e com ousadia, com intrepidez, porque se a gente se alimenta diariamente da palavra de Deus, se a gente está se treinando, se capacitando através do currículo Hombridade, é para usar essa ferramenta para poder que a gente possa alcançar pessoas, né? Para que a gente possa realmente fazer diferença dentro da sociedade. Tem uma frase aí que diz assim, não sei se é nesse ou no outro curso, que ele fala assim, você pode dar sem amor, mas amar sem dar você não tem como. Né? Então você vai conseguir estar levando a palavra aquilo que você tem, né? Que você tem também. Mas você só consegue levar a Cristo se você ama a Cristo e você vai poder amar o próximo também. Agora, se você não se ama, não ama Jesus, como é que você vai levar a palavra para ele, né? Fica difícil você conseguir fazer isso. Tu estava falando um negócio que a gente estava aqui nos bastidores, só para não perder o raciocínio, falando sobre o chamado, o nome do jogador é Nolan Ryan. Nolan Ryan. É um grande jogador de futebol americano, do beisebol americano. E ele alcançou a grandeza devido à dedicação dos seus treinamentos quando ninguém o via, né? E aí é isso, nós somos testados quando ninguém está vendo a gente. Quem somos nós no oculto? Quem somos nós quando a gente sai daqui, ó, de trás dessa câmera aqui? Verdade. Quem somos nós? E você falou essa parte do paladar, né? É justamente, né, o que acontece? E você falou aquela frase ali que a pessoa, quando não pensa... Repete ela, por favor. Quem não possui um sistema de pensamento organizado ficará sempre à mercê de quem possui. Isso, então, Daniel, se tu analisar, ele tinha uma cosmovisão, né? O que era uma cosmovisão? Ele meditava tanto na palavra de Deus que ele tinha uma visão bíblica de tudo. Então, as pessoas às vezes confundem, né? Eu estou na igreja, aí vai para a igreja, nosso pastor é super abençoado, dá a palavra lá, mas a pessoa não vai conferir na Bíblia, não tem um momento dela de intimidade na Bíblia, ou seja, ela não pensa por si própria. Então, não só o nosso pastor, claro, a gente vai segui-lo, mas agora ele fica à mercê de qualquer pessoa, qualquer filosofia, o mundo vai, joga uma filosofia, ele engole porque ele não tem uma visão própria da palavra de Deus. E se tu analisar Daniel, ele estava num período ali totalmente adverso à sociedade ali, porque era um período de exílio, mas os conceitos morais dele estavam consolidados. E é o que você falou, a gente só prega aquilo, né? A gente só prega aquilo que a gente vive.
Se a gente não prega, se a gente não vive aquilo que a gente prega, a nossa palavra fica perde a credibilidade. Nós passamos a ser descredibilizados perante a sociedade, né? A gente não tem credibilidade nenhuma, é ao contrário do que Daniel tinha, né? Ele passava credibilidade naquilo que ele falava, porque ele vivia, né, aquilo de verdade, né? E eram muitas situações, ele passou ali um momento de oração, de perseguição, passaram a perseguir ele pelo que ele fazia de certo, não pelo que ele fazia de errado. Usaram isso. Né? Usaram isso contra ele, né? Daniel foi, de uma forma, perseguido por estar fazendo a coisa certa. E assim, se a gente trouxer para a esfera da sociedade dos dias de hoje, dentro do nosso sistema político, a gente vive isso? Não. A gente vive isso todos os dias, né? Agora você vê assim, essa questão da perseguição, basta você ser cristão e estar fazendo as coisas para Cristo, o ímpio, ele se incomoda com você. Sim. Cara, tem vezes, com certeza deve acontecer isso com vocês também. Aqui fala. Você às vezes está fazendo tu não fez nada para a pessoa, do nada, a pessoa se irrita contigo. Aqui fala no livro, ó, o que os ímpios odeiam, integridade. É isso aí. É isso, verdade. Não, porque recentemente, assim, às vezes eu percebo algumas situações, você vai conversando com a pessoa de boa, e aí e tal. Recentemente fui numa oficina X lá para ver uma situação do meu carro. O mecânico do nada. Irmão, você está me ocupando demais, vai embora daqui, isso aqui. Eu falei, eita. Mas isso tem aí alguma coisa a treva aqui, né? que está sendo ofuscada pela luz. Aí, juro, eu não fiz nada, o cara Mas mandou, é porque você está andando em luz e é como se você entrasse em um ambiente, estivesse escuro, você ligasse o interruptor. Quando a gente chega num ambiente, é a mesma coisa que a gente estivesse num ambiente, tivesse escuro, você fosse lá e acendesse a luz e começa a ofuscar. E aquele que não está com Cristo, ele está sem Cristo, ele está em trevas, né? Verdade. E aí quando a luz chega, ofusca. Às vezes a pessoa está vivendo em situações pecaminosas ou até em coisas ocultas e aí começa a ser incomodado. O inimigo incomoda ela, entendeu? Porque a luz ofusca. A luz, ela vai sobressair sempre, né? Na escuridão. Tem aquele versículo, né? Nossa luta não é contra... É Efésios 6, né? Efésios 6, né? Contra a carne nem sangue. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a principal. Porque é o que está agindo por trás da pessoa. Isso, exatamente. não é a pessoa. Na verdade, ela está sendo usada, né? Sendo usada. E a gente tem que olhar com um olhar misericordioso, assim como Deus olha para nós, para essas pessoas, porque, como eu falei, tem momentos que a carne vai gritar, mas nós temos que ter esse olhar misericordioso e lembrar de Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principado, potestades e hostes malignos. É aquele, porque esse cara só me persegue, por que só tem eu aqui? Eu não estou fazendo nada, né? Estou sendo perseguido o tempo todo assim. Quando a gente tem esse entendimento, a gente não fica surpreso mais, né? Não. Eu, na mesma hora, eu identifiquei que era isso, né? A gente falou que ia fazer esse podcast aqui, algumas coisas se levantaram para a gente chegar certeza. aqui, né? Bem-vindo ao clube. Já perdeu, já está perdido, em nome de Jesus. Olha, ele fala uma outra coisa aqui sobre o chamado, que é muito importante. Fala assim, o nível mais baixo do conhecimento é a suposição. Nossa, isso é foda. Acima dele encontra-se o conhecimento, depois vem a compreensão e em seguida a sabedoria. Posteriormente vem a competência e finalmente a prática. Então, meu amigo, o nível mais baixo do conhecimento é a suposição. E a gente tem que se especializar. Na verdade, a gente vem tentando adquirir conhecimento através dos estudos. Esse livro é um livro muito forte, a gente está baseado apenas aqui falando de um único capítulo, porque a gente aqui não vai dar a aula, ele todo, a gente vai abordar, é um momento de degustação, porque para nossos queridos irmãos que estão em casa, um dia poderem ter a oportunidade de estar sendo alimentados assim como nós somos, através desses cursos maravilhosos. E só fazendo um adendozinho, clica aí, ó, dá uma curtida, deixa seu comentário e inscreva-se no canal. Se quiser saber mais novidade, é só acessar o Instagram da Família Atitude. Bem? Então, seguindo, vamos lá. Os maiores, como ele fala aqui, homens são aqueles que desenvolvem a disciplina da prática. E aí, cara, a gente tem que estar praticando diariamente, né? E é diário. Nossa prática, a fé, ela é praticada, a nossa espiritualidade, ela é praticada assim como a gente pratica exercício, né? O atleta, a gente falou do Nolan Ryan aí, né, do beisebol, que ele alcançou a grandeza devido ao quê? Devido à sua dedicação em treinamentos onde ninguém via.
Então ele chegou num ápice, né? Vocês até comentaram aqui nos bastidores que ele fazia sempre a mesma jogada, mas ninguém sabia. Só que ele, como é que é alcançado? Hoje chama-se treinamentos de alta performance. É na alta intensidade para o cara que joga, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade do Brasil, o futebol. Né? O futebol, ele é de alta intensidade. Você vê que hoje um atleta com 36 anos, 37, ele já está no limite, ele não aguenta mais. Porque um garoto com 20 anos que é profissional, quando ele vai correr com um cara de 37, a disparidade é muito grande, porque alta performance, entendeu? O cara encurta no conhecimento, os caminhos e tudo mais, mas quando bota ali na força física, no vigor físico, um homem de 37 anos não tem mais o mesmo vigor do que aos 20 anos, né? Verdade. Eu vejo isso, por exemplo, eu faço 48 agora. Então, sempre joguei futebol. Conservado, não tá não? Eu já pedi para ele a receita mais cedo, mas acabou que ele falou de novo, né? E vovô aí. E aí, cara, é assim, a atividade física, a prática da atividade física, é a alimentação. Eu sempre pratiquei atividade desde 12 anos, me alimentei, procurei me alimentar bem. Estilo Daniel. Faz toda a diferença. E agora eu preciso melhorar mais ainda essa alimentação. Eu preciso fazer algo na minha vida espiritual que vai ser relevante por essas batalhas que eu venho enfrentando e tudo mais, não por mim, mas pela minha família, né? Pelos cursos, pelo ministério. Hoje eu estou como coordenador aqui junto com o Jairo, né? Após a saída do nosso irmão Rodrigo, que deixou um grande legado aqui, mas eu estou como coordenador. Comecei com o Rodrigão. Rodrigo é benção, foi meu professor. Meu primeiro professor e terminou como o meu último antes de sair. A gente fez praticamente o currículo todo junto, né? E aí, como é que eu estava falando? Eu estou como coordenador, então eu preciso a gente está hoje aqui pastoreando indiretamente, vamos fazer um cálculo rápido, são 40 turmas, cada turma com 10 homens. Isso aí. Então, eu e o Jário, nós estamos à frente de 400 homens. Isso aí. Bota uma média de 3 por família, são 1.200 pessoas. Então, quando o princípio da nossa igreja, cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, é verdade. Quando a gente está numa célula ministrando, a gente está pastoreando, a gente está com autoridade espiritual sobre aquelas vidas. Existe uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, que são os nossos líderes, o nosso pastor Josué, mas nós somos autoridade espiritual sobre a vida de pessoas. E você acha que o inimigo está feliz, está satisfeito? Nada. Ele fica tentando fazer bagunça da vida da gente. Isso aí, tirar nosso foco, a nossa atenção para que eu não esteja aqui. A semana toda eu me baleado, desde que começaram os cursos eu fiquei doente. E são batalhas espirituais, né? Começa a vir um monte de batalhas. Para vir gravar hoje com um pigarro, eu tô com aquele própolis e mel usando na garganta. Mas para quê? Para que eu não estivesse aqui falando disso, falando desse curso que é tão importante, tão relevante, que tem transformado a vida de homens ao redor do mundo. Verdade. Gente, eu queria agora abrir um parêntese aí para deixar o Jorge falar uma situação, né, que ele, quando fez o curso, você vai dizer quando foi, o que aconteceu, para deixar esse testemunho aqui vivo para essa galera que está nos assistindo, Jorge. Não, uma expectativa. Não, eu sempre trabalhei desde meus 14 anos com um evento, né, DJ e tal, e vinha com a minha esposa fazendo, já tinha caído um pouco a movimentação, mas ainda era o trabalho que a gente tinha, né? Fora outros que a gente desenvolvia, mas foi o que a gente, maior tempo de atuação na nossa vida foi fazendo evento, casamento, 15 anos, um monte de coisas mais. E aí entrou aquela que todo mundo passou, não somente eu, não é exclusividade para mim, e glória a Deus que a gente passou e estamos aqui para poder estar contando essa história, porque outras pessoas não conseguiram passar por ela, que foi a pandemia, né? Então, quando aconteceu a pandemia, a parte de evento, ela parou totalmente. Totalmente. Eu tenho que ser grato, todo processo que Deus passa para a gente é para ensinamento, a gente às vezes não entende, mas depois a gente consegue visualizar. Quando caiu a movimentação, eu já tinha desfeito meu depósito, já não tinha mais funcionário, então o negócio estava bem chutinho. E o que aconteceu só, né, hoje eu posso falar só, foi secar o dinheiro totalmente. Né? Só isso, mais nada. Os recursos acabaram. Mas a minha esposa ainda estava empregada, dava para ela. Aí o que acontecia? Isso foi um ensinamento de Deus para mim. Eu acreditava que a provisão tinha que vir do homem. E, na verdade, a provisão a gente sabe que é de Deus, né? Agora a gente sabe. Então, assim, nesse momento da falta de provisão, eu comecei meio que baixar, quase entrei ou não entrei em uma depressão. Creio que deva ter sido algo inicial, né? Mas, enfim, aí parou os cursos, ninguém fez mais nada para não ter esses encontros. Quando iniciou, qual foi o curso que abriu para mim? Homens Fortes e Tempos Difíceis. Meu irmão, que tempo difícil.
naquele período. Era tipo assim, dia do curso. Tinha lá um carrinho velho que eu tinha conseguido comprar. Falei, cara, como é que eu vou para a igreja lá? Aí era no Rio Mar, né? O Marcelo, que foi o nosso líder lá, né? O Mauro também estava junto com a gente. Tenório, gente finíssima. A gente só tem gente fina no nosso ministério, né? É só a bênção. Só temos homens de Deus aqui. Só homens de Deus, né? Glória a Deus por isso. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aparecia o dinheiro para botar o gás, né? Não é gasolina não, a gasolina é mais cara. Para botar o gás no carro, eu consegui ir lá. Aí eu ficava assim, caramba, e agora? Vai ser meu dia do lanche. Eu vou ter que passar uma vergonha e falar com os irmãos que eu não tenho dinheiro para poder fazer o lanche. Aparecia ali contadinho o dinheiro do lanche, irmão. Aí eu ia lá, falei, glória a Deus, aí eu comprava, fazia o lanche. Mas assim, eu fazia o curso, tinha vezes que eu ia lá para a sala, chorava, irmão, chorava com Deus. Chorava porque foi um momento muito difícil. Mas eu entendo que tudo isso foi para meu aprendizado. Foi para me ensinar. Deus, para cuidar da gente, como nós, como pais, temos que admoestar nossos filhos, ensinar nossos filhos, e às vezes dói, né? E passei esse processo de dor para que eu pudesse crescer. Hoje eu vejo coisas que acontecem assim, que podem parecer gigantes para mim. Para Deus é pequenininho, cara. É que a gente humanamente olha assim e fala assim, cara, que negócio gigante que se apresentou contra mim, né? Mas eu falo assim, mas meu Deus, isso aqui é nada. Né? Aí começa a mudar a visão. Em vez de olhar somente para você, você olha para o irmão e vai servir. Você consegue ver ali, tá abençoando a vida de alguém. Mesmo que às vezes você está numa situação complicada, mas você está ali conseguindo ministrar, conseguindo levar o amor de Deus para a vida de uma outra pessoa. E, enfim, a gente conseguiu passar aí por esse curso do Homens Fortes em Tempos Difíceis. Eu estou assim, orando, porque daqui a pouco minha turma vai começar a ter que fazer esse curso também. Espero que não seja tão difícil o tempo também. A gente tem que crer, né, sempre na palavra de Deus. Verdade. A verdade é essa, né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Dizem que a palavra de Deus também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sim. Nós estamos aqui não porque nós escolhemos a Cristo, mas porque foi Cristo que nos escolheu. Amém. A palavra de Deus também afirma isso, né? Então é porque há um propósito para a gente ter passado por isso, que é para a gente ser testado, para a gente ser lapidado, né? A pipoca, ela para ser transformada naquela guloseima, né? Ela tem que ir ao fogo muito quente, porque senão ela é apenas um milho, não tem nenhum sabor, né? Sim. E aí depois você tempera ou com sal, ou você bota açúcar e canela, da forma que achar melhor, ou manteiga com sal, enfim. E assim somos nós, né? Nós temos que ir ao fogo quente para poder sermos transformados. E Deus vai transformando o nosso caráter, vai moldando o nosso caráter. Do ouro também, né? O ouro que vai levar é apenas uma pedra. O diamante. E ele vai ser, para ser transformado em um objeto, ele vai no fogo, ele tem que ser derretido até ser transformado, né? A palavra de Deus em Ageu 2:9 diz: a glória deste novo templo será maior do que daquele antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Vai dizer que, algumas versões, que a glória desta última casa será maior do que a primeira, né? Amém. Então eu creio que a gente vai se transformando de glória em glória, a gente vai sendo lapidado, vai sendo transformado, mas tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus também vai dizer, o apóstolo Paulo disse que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa façais para a glória de Deus. E que a gente possa estar fazendo isso aqui para a glória de Deus. Amém. Como eu digo, eu estou aqui como apresentador do podcast, né? Estou aqui como quem está dirigindo aqui o podcast. Estou como um líder, né, de cursos, de Currículo Hombridade, de casados. Estou como um coordenador hoje lá do Currículo Hombridade. É legal tu explicar, porque às vezes eu também falo isso. Estou como líder, as pessoas não entendem. Nós estamos nesse momento aqui, mas amanhã pode ser uma outra pessoa, pode estar sentado aqui, direcionando esse trabalho, dirigindo, e foi um tempo que foi cumprido. Como nosso pastor Josué diz, hoje ele está como o pastor dessa igreja, o pastor Josué vai passar, a igreja Atitude vai permanecer. O Currículo Hombridade começou com o Homem ao Máximo, foi fundado pelo Edwin Lewis Cole, já faleceu há 21 anos, e ele continua por quê? Porque o legado foi deixado, o filho deu prosseguimento, que é o Paul Cole, que é o presidente hoje do CMN, a filha cuida das partes burocráticas. Tem um livro dele, né? E do Paul Cole tem um livro. E assim, a equipe manteve o legado. Então, assim, nós temos que estar cientes que nós estamos
nesse momento como líderes, entendeu? Amém. Como as nossas esposas, minha esposa, a esposa do Jorge, a tua esposa, elas são nossas esposas, porém nós somos uns mordomos, nós administramos. Isso aí. Porque é a noiva de Cristo, né? Nós cuidamos delas, não é isso? Os filhos são nossos, são herdeiros, são heranças, são que Deus deu, mas nós somos mordomos, estamos servindo. Trabalhamos, o trabalho não é nosso, nós somos mordomos. A casa nós administramos, mas não é nosso, somos mordomos. O carro, tudo que nós, né, estamos aqui, estamos como mordomos, estamos servindo. Então é a grande diferença que a gente tem que deixar aqui entre servir e entre ser voluntário. O voluntário, ele está ali no momento que dá, ele vai lá, ele, né, presta o serviço e tudo mais. Agora, você quando é servo, né, o servo a gente está disponível a todo tempo, a todo instante servindo, né? Então eu quero... Jesus falou que eu vim para servir, não para ser servido. É o maior exemplo, né? O maior exemplo é quando ele vai lá no lava-pés, né? É um tapa de luva sem pelica na cara da rapaziada, né? Não sou digno que o senhor desate a sandália dos meus pés. Rete de mim, sai daqui, Satanás. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Jesus vai falando umas situações assim, né? Que ele vai pegando e dando só lapada nos discípulos. Aí o discípulo... Aquele que quer ser maior será o menor. Então, assim, falando de servo, eu quero agradecer pelo momento que vocês estiveram aqui. Amém. A gente está nesse debate saudável aqui, falando de coisas do reino. Por vocês estarem aqui servindo a Deus. Amém. Nesse momento, vocês estão servindo, né? Resenha Santa. E as pessoas confundem, né? A questão, o crente dá dinheiro para a igreja, dizima, a gente dizima com o nosso tempo também, a gente está servindo. Talentos e dons e tudo mais, e Deus deu os dons e a gente pega os talentos que nós temos e, né, assimilamos com dom para a gente servir no reino. E aí eu sou muito grato pela vida de vocês, Amém. Obrigado pela disponibilidade. Eu sei que cada um tem os seus afazeres, obrigado. Pode deixar suas considerações aí, fala para o povo de casa alguma coisa que você quiser. E o meu muito obrigado, Jorge. Eu quero agradecer imensamente, né? Estava preocupado com esse momento que a gente sabe que está fazendo para Deus. Eu falei para você ficar tranquilo. É verdade. Eu quero, assim, te agradecer porque você deixa a gente tranquilo, né? Eu sou igual a vocês, cara. Do mesmo jeito, tu acha que eu chego aqui tranquilinho. Não, a minha consideração é assim, que a gente consiga estar vencendo as dificuldades que o mundo e a cultura coloca para as nossas vidas. Verdade. Como homens, como donos de negócios ou, de repente, funcionários de alguma empresa, pai de filhos ou questão de ser marido, né, que faça com excelência, aprenda as palavras com o Senhor. Esses cursos transformaram a minha vida. Transformaram a minha vida e tem transformado. Cada vez que eu faço... eu tenho o desejo de fazer de novo, de estar ali participando, aprendendo, porque a gente, quando está servindo, a gente está somando mais aprendizado ainda, né? Porque a gente está na prática, aprendendo para poder ensinar. Literalmente. E nós somos cobrados, porque quando a gente está numa posição como essa, né? Assim, esse aqui é o meu líder, rapaz. Pesa. Eu lembro do dia que eu coloquei essa medalha no peito. Aqui, né? Que a gente recebeu lá. Eu arriei eu arriei com o peso dela. Ainda tá vendo? Ainda tua? Eu já tenho direito, mas ainda não... Só ano que vem em São Paulo, lá na... Vai estar junto com a gente recebendo a espada e vai estar sendo no medalhamento, né? Isso aí. Vai ter lá... Aí, Jorge... Vamos junto, hein? Ano que vem. Primeiro no Brasil. Eu já tive até uma ideia pro irmão, depois a gente conversa. Eu já separei uma parede lá em casa, eu e Natália. A gente, somos apaixonados pelo ministério. Todos certificados, a gente vai colar tudo numa parede, a medalha e a espada. Vai ser tipo um memorial. Aí memorial. Vai ser um legado ali. Falecer depois na velhice. Abacuque, o profeta Abacuque disse pra gente escrever, né? Deixar escrito onde todos possam ver, né? E é justamente o memorial serve para isso, para deixar ali como lembrança de que a gente tem que estar como 2 Timóteo 3,15, né? Aquele que maneja bem a palavra e não se envergonha da palavra. A gente tem que ser isso, né? Quando Paulo falou isso para Timóteo, ele estava falando para não se envergonhar e ler, estar estudando e buscando. E a gente tem que estar nisso mesmo, é isso aí. É um memorial que quem entrar na sua casa vai olhar, uau,
Uau! É a parede da célula e tudo. É isso aí. Vai ser chamada a parede da bênção. Não tem a cadeira da bênção da célula? A parede da bênção. Aí, ó, já dei a ideia. Pega a dica, faz isso também. Tô só aprendendo aqui, que eu não tinha pensado nisso, não. Já tô pensando aqui. Eu tenho uma parede lá que dá pra fazer isso. Vocês já vão pegar a espada. Já vou. Eu já tinha pensado em botar numa caixinha de vidro, botar um negócio assim, parada legal. Vou aproveitar e falar esse negócio da medalha. Foi o seguinte, eu não estava esperando ganhar a medalha. Eu estou fazendo as coisas para aprendizado, para poder ensinar e aprender, enfim. A ficha só caiu da medalha em mim quando ela foi colocada no meu pescoço de verdade, porque ela é pesada. E eu senti como fosse o peso da responsabilidade da medalha. Eu me ajoelhei e chorei no dia da coisa. Foi exatamente isso. Eu senti o Espírito Santo falar comigo, olha a responsabilidade que está sobre você. Aquele dia foi muito maneiro. Top. Né? Muito, né? Michel, deixa aí um recado, mais uma vez, obrigado aí, Michel, pela disponibilidade. É sempre bom a gente estar batendo um papo aí, né, Michel? Eu que agradeço você. Está nessa aí, Homem de Deus, caminhada. Resenha santa, abençoado. Não, um recado que eu quero deixar para os homens, né, principalmente que vão ingressar no currículo, é o que o Wilker falou. O principal desse currículo é a gente crescer em conhecimento, mas principalmente prático. Eu estava aqui, vocês estavam conversando no sentido do Espírito Santo deixar um recado. Amém. Referente a termos mais união, termos mais tempo de mesa, né? Vivemos em tempos, homens fortes, né? Em tempos difíceis, onde muitos homens, às vezes, a gente comentou aqui nossa demanda, vem o estresse, vem o trabalho, a falta de dinheiro, e a gente esquece o quê? Do essencial, ser a gente de transformação primeiramente em casa. Então, passar um tempo de mesa com a esposa, com seus filhos. Tempo de qualidade com a família. Não perder o controle, né, da gestão, porque o que é um provedor? As mulheres associam, o homem tem que ser o provedor, mas a parte financeira, não, mas o provedor, ele provê um ambiente, ele provê uma segurança. Você vê que quando o pai está em casa, né, as crianças se sentem mais seguras. E às vezes quando o pai sai de casa, fica aquele uau. Aí a esposa fala, meu Deus, ainda bem que você voltou. Mas por causa disso, porque o homem ele tem essa capacidade, né? Deus deu essa missão para a gente deu para Adão, né? Mas agora com a gente melhor ainda por causa de Jesus, da gente passar um tempo de mesa, a gente realmente fazer esses cursos, né? Influenciar dentro de casa e, consequentemente, a gente criando discípulos em casa, a gente vai fazer discípulos fora também. É o que você falou. A gente só está aqui cumprindo o ID, a grande comissão, e fazendo o que Deus ordena. Somos filhos, né? Eu creio que nós somos filhos e servos. Amém. Amém. É isso, a gente podia ter se chamado de servo, mas ele, pela bondade dele, nos chama de filho, né? Filhinho. Né? O que o filho faz? Ele só obedece o pai. E aí ele recebe as bênçãos, né? Gente, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. Quero agradecer vocês de casa. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui falando das coisas do reino, falando desse currículo que foi transformador na minha vida. Tem sido transformador porque a gente continua a caminhada ministrando, né? Tem impactado a minha família, minha esposa, meus filhos ao meu redor, né? Todos aqueles que estão ao meu redor. Eu quero muito agradecer a vocês que estão assistindo aí. Espero que possa ter sido esse conteúdo aqui de uma forma relevante na vida de vocês, impactado. Mais uma vez eu quero pedir que você curta, compartilhe, comenta aí e não deixe de se inscrever no canal, porque quanto mais pessoas forem alcançadas por esse conteúdo, mais vidas serão transformadas em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos que estão em casa aí paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe. Amém. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.